jogando 645 municípios de São Paulo e pedindo onde tem mais do que 4,2%, você cai. Santos, com 4 e alguma coisa, 4,3%. E depois você vai cair em 20 municípios, todos no norte de São Paulo. Né? Sendo que, na pontinha lá, no entorno de Franca, todas as cidades têm 15, 18, 20, 12%. Então, pronto. Achei um espaço privilegiado para a minha pesquisa. São Paulo, o estado que concentra o maior número de espíritas, e dentro do estado de São Paulo, para ser factível, trabalho de campo, eu vou estar visitando 645 municípios, né? Eu elegi a região de Franca e em torno, porque lá tem de 7% para cima. Então lá nós fomos rastrear o que acontecia lá, para tentar concluir qual que é a situação e o que a federativa faz no Brasil, em São Paulo, especificamente em São Paulo, o que a USE contribui para que as casas espíritas tenham ou não sucesso em atuar e conseguir engajamento. Né? Próximo é o seguinte. A temática, então, voltando ao que eu estava colocando para vocês. A temática do livro, né? Por que vocês comprariam esse livro? Por que vocês divulgariam esse livro, né? Esse é o marketing. Plim, plim. Vocês esqueceram do plim, plim. Uma temática pouco explorada porque ela foca no institucional. Como é que o espiritismo se organiza? Por que um centro espírita opera como ele opera hoje? Você pode olhar dele para baixo e você vai perceber algumas coisas. Agora, se você olhar dele para cima, você vai ver o que gerou aquela organização. Por que os espíritas se organizam em federativas? Né? Bom, para dar conta disso, foi uma briga, hein? Eu tive que convencer a PUC que eu precisava de 5 capítulos. 3 históricos, não é? Lembra da briga? 3 históricos, porque eu não posso falar de algo que está hoje estabelecido sem conhecer, sem rastrear como é que chegou hoje. Eu preciso entender como chegou nisso hoje. Né? Então o que eu detectei? O centro espírita ele tem muito mais gente frequentando do que gente engajada nesse centro espírita. Eu acho que isso vocês já perceberam, né? Já perceberam, né? Todo mundo já percebeu? Você não percebeu? Você que é economista? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele gosta do café, me fala. Ele faz muito estilo. Então, o espiritismo, a organização do espiritismo, o que as federativas apregou, né? É lógico, a federativa não manda no centro espírita, mas ela congrega as lideranças, e as lideranças têm falas, e essa fala ecoa pela rede. Então, é a gente saber essa fala que ecoa, da onde ela vem e o que ela faz quando chega lá embaixo do centro espírita. É isso que nós estamos rastreando. E começamos a rastrear desde as origens. Por quê? Porque ao longo da pesquisa, chegávamos nos encontros, centros espíritas e tal, e fazíamos a seguinte pergunta que eu vou fazer agora. Eu não posso deixar passar essa oportunidade com várias pessoas e eu deixar de fazer essa pergunta. Quem acha que o espiritismo é religião, levanta a mão. Só isso. Muito bem. Quem acha que não é, tem que fazer a... Quem acha que não é, quem acha que não é. Teve alguns que levantaram que é. Agora... Eu não sei, vocês não olharam para trás, não viram, mas vocês viram que não é uma coisa. Hã? Não, nós fazemos essa pergunta ao longo das idas, às casas e as reuniões de líderes espíritas. 80 líderes da USP, top, do estado todo. Fazemos essa pergunta e esperávamos que fosse o quê? 90 a 10, né? 90% da religião, 10% não é. Né? Alguma coisa assim. Uma minoria, não é? Não. Vocês viram que não é assim. É 60 a 40. Isso é um pepino. Isso é um pepino grande. Por quê? Se eu não sei nem o que eu estou falando, eu não tenho um consenso do que eu estou dizendo lá na ponta, eu não tenho um consenso de liderança e no meio espírita, se nós somos uma religião ou não. E daí as pessoas voltavam, mas você está falando de religião, qual o conceito? Ah, sim, essa é a próxima pergunta. Nós já debatemos essa pergunta dentro do movimento espírita? Não. Nós empurramos por debaixo do tapete. E ao longo do tempo, isso ocasiona o quê? O sujeito não engaja, se ele não vê aquilo como religião, tá bom, você é voluntário, uma ONG, tudo bem. Mas só que tem diferença entre você participar de uma ONG e participar do centro espírita. Tem algumas coisas a mais, né, no meio do caminho. Então, fomos pesquisar lá em Kardec.
Já está mandando terminar isso. 3 capítulos históricos. França. O que Kardec apregoava? Quais são os princípios, os elementos fundantes do Espiritismo? Lá ele já dizia se era religião ou não, porque os pesquisadores brasileiros, alguns diziam, olha, virou religião quando chegou no Brasil. Outros dizem, não, já lá em Kardec era, então vamos lá no Kardec. Né? E fomos rastrear e captamos que lá no Kardec era ou não era. Não vou falar, senão vocês não vão ver. Identificamos lá na fala de Kardec algum elemento importante, né? Identificamos que já existia esse modelo federativo, né? Similar ao que nós temos hoje, na SPE. A SPE já se prestava a congregar as instituições, a tentar colocar um padrão, porque senão vira bagunça, né? Tem que ter uma liderança. O sujeito fala, não quero ser líder, não quero coordenar, não quer, mas como é que eu estou mandando cargo? E aí, como é que é? Como é que faz? Como é? Tem que alguém arbitrar. Então, na França, os elementos fundantes, na obra de Kardec, o que é ser espírita? É religião ou não é? Tem organização, movimento ou não tem? Qual é essa organização estrutural? Aí, trouxemos no segundo capítulo isso no Brasil. Quando o Espiritismo chega ao Brasil, o que ele encontra aqui? Um rompimento igreja e Estado, né? República se formando, maçonaria trabalhando fortemente para quebrar com a igreja. Então, um momento propício para entrar, que foi uma vantagem para o Espiritismo, e daí com uma série de desdobramentos. Né? Depois, aí toda a constituição da Federação Espírita Brasileira, para tentar ser um órgão representativo, que falasse em nome de todos os espíritas, todo o embate de perseguições que houveram na igreja contra o Espiritismo. Então, em que momento que se definiu oficialmente se é religião, se não é, e por que é e por que não é, rastreamos tudo isso. Depois, o terceiro capítulo, São Paulo. E aí, quando chega em São Paulo, o que está acontecendo? Você tem várias lideranças fortes e tentando que alguém consolide essas lideranças. E aí toda a história para se chegar até a USE, né? Que é pouco conhecida do resto do movimento espírita brasileiro, os outros estados, não sabem que é a União das Sociedades Espíritas, que é a federativa reconhecida pelo Conselho Federativo Nacional em São Paulo. É uma exceção, um caso à parte, e foi um acordo entre aqueles que federavam na época. Bom, e aí, contando essa história e rastreando esses elementos e os porquês que nós chegamos nos modelos de centro espírita, e qual é o perfil desse espírito, e a todo momento jogando com os números do IBGE. Perfil socioeconômico, né? Cultural, tudo isso, rastreando nos 3 primeiros capítulos, quanto devido. O 4º capítulo é teórico, onde daí eu pego uma teoria de sociólogos americanos, porque eu estou tratando grupos, então eu preciso de sociologia, não de psicologia, né? E dentro do campo da ciência da religião, com preocupação de enxergar esse objeto diferente de um sociólogo dentro da área de sociologia. Eu estou usando sociologia dentro da área de ciência da religião, esse é o grande diferencial. Aplico essa teoria para identificar elementos que a teoria identificou, o que uma religião faz e promove crescimento nela, engajamento, o que ela faz que não promove, e aplico na prática, na mentalidade e na fala espírita. Seja em declarações da FEB, declarações da USE, em documentos de como organizar o centro espírita, orientação ao centro espírita. Então, documentos federativos são rastreados de acordo com métricas de sociologia de promover engajamento ou não. Né, para identificar que elementos, qual que na nossa fala está causando eco positivo ou negativo para aquele líder espírita que está lá no centro espírita matando leão que está na porta. Né? Porque é ali que a coisa acontece, né? Mas tem que ter alguém pensando em outro nível. E o 4º capítulo, depois de todo aquele rastreio, identificamos um caso de extremo sucesso, que é a região de Franca, e nos debruçamos sobre ele para então, vamos agora, com toda essa teoria, toda essa história, toda essa formação, vamos aplicar em Franca e ver se comprova a teoria lá e quais são as exceções. O que comprova, o que não comprova. E daí chegamos a algumas conclusões, só para dar alguma informação que está lá, uma de só menos importância, né? Para vocês terem uma ideia, Portugal, o país todo, tem 40 centros federados. Franca tem 100 centros. O Paraná todo tem uns 200. Não tem centro espírita em todas as cidades. São Paulo tem centro espírita da maior parte das cidades. Então, um dos elementos que nós rastreamos é a presença física muito forte. Quanto mais centro espírita você tem,
mais gente você consegue, é lógico. Isso é estatística. Parece óbvio depois que a gente fala, só que a teoria comprova isso, conforme você vai rastreando. Então, esse seria um dos elementos que uma federativa poderia pensar dessa nossa pesquisa e falar, olha, se eu estou numa região onde eu tenho pouco centro espírita e não tenho espírita, eu tenho que estimular que se abram centros espíritas. Né? Que 2 minutos aqui. Você vai me dar só 2 minutos? Não, já está terminando. 2,5. Agora no 50 que para mim, né? Bom, a relevância então, um dos fatores relevantes. Você partir, porque nós, na atual conjuntura federativa padrão, nós nos baseamos na proposta doutrinária do Espiritismo, revelada, codificada, né, por Kardec. Né? Está lá as bases doutrinárias, o que é uma grande vantagem para nós. Porque nós temos um corpo doutrinário escrito que nós podemos ir lá ler, podemos até ter interpretação um pouco diferente, mas tem um guia mestre lá. Né? Então, nós temos em língua moderna, em francês, que a gente pode acessar, uma grande vantagem. Né? Isso se mostrou uma grande vantagem na minha pesquisa. Porque quando a gente estava estudando outras religiões para comparar, você tem textos antigos, você não sabe, né? Aquilo foi ditado, foi escrito por quem estava ouvindo, foi copiado, né? E aí você não tem certeza, foi bem aquilo que o sujeito falou. Você pega, nós espíritas temos a vantagem de nos debruçarmos sobre obras recentes, escritas de próprio punho pelo codificador. Então, rastreando as propostas iniciais, nós podemos identificar elementos e ver, comparar com a atualidade para perceber os desafios que nós estamos enfrentando. Porque, por exemplo, para citar apenas um elemento, Kardec fala muito fortemente que é ciência, 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 ciência. E no começo, quando ele começa a escrever, você pega a espírita, eu sou uma religião. E todo mundo, mais uma religião. Quer dizer, quem está lendo o Espiritismo está vendo que é uma religião. E ele desmentindo, não é, não é, não é. E a fala dele vai mudando ao longo da revista, né? O fato é que é uma estratégia. Ele diz, não é de um jeito tradicional, né? Exatamente, mas ele tem ambiguidades na fala dele. Ele fala, olha, não é religião, e qualquer um pode ser. O judeu pode ser, o budista pode ser. Não, pode ser quem acreditar em reencarnação, quem não acreditar não pode ser, não é assim que ele fala. Né? Só que ele tem que usar uma estratégia para penetrar num ambiente arredio à religião, e que está enfatizando ciência. Se ele não ficar enfatizando ciência, ele não tem ponto de contato com aquela sociedade. Agora, hoje nós precisamos manter essa fala de Kardec? Não sei. Nós precisamos nos debruçar sobre isso e nos perguntarmos. Hoje nós falamos em filosofia, ciência, religião, o tempo todo dentro de uma casa espírita. Fica claro para quem está frequentando? Ele entende isso, porque na época de Kardec era claro. Hoje não é. E esses conceitos de ciência, e esse conceito de religião, e esse conceito de filosofia que está usando lá, está explicitado? Ou ele é simplesmente repetido? Porque isso é fator de entendimento que propicia ou não o engajamento. Né? Então, esse trabalho permite que as federativas e as lideranças espíritas, e quem pesquisa espiritismo, rastreie os elementos fundantes, rastreie ao longo da história estratégias institucionais para sobreviver quando é perseguido. Né? A teoria apontava, e nós confirmamos que as federativas usaram isso várias vezes, inconscientemente ou não, terminaram usando. E qual o desafio que você tem hoje, mantendo falas que na época de Kardec eram super válidas e funcionaram, na época que a federação tinha que se legitimar eram super válidas, porque nós não tínhamos assistência social do Estado, né? Nós não tínhamos seguro de saúde, não tínhamos uma série de coisas, não tínhamos uma série de temas, nada disso. E hoje você repete essas mesmas falas em contextos totalmente diferentes. Precisa saber se isso está sendo efetivo ou não. Então, é uma palavra que nós usamos muito no longo do nosso trabalho, é prestação de serviço. O centro espírita como um prestador de serviço, muito mais mobilizado a prestar um serviço do que trazer o sujeito para dentro do espiritismo. Mas não julgamos se isso está correto ou não, mas a pesquisa registrou isso. Bom, espero que tenhamos deixado uma ideia boa do que foi o trabalho.